Olá, sejam bem-vindos a mais um Capital Entrevista com Guilherme Oliveira. Para você que está sintonizado no canal 9.1 aqui na TV Capital, muito obrigado pela sua audiência. E para você que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui na TV Capital para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. E principalmente, não se esqueça de copiar o link deste vídeo, compartilhar com seus amigos, com os familiares, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, para que mais pessoas possam acompanhar esse nosso diálogo, essa nossa entrevista de hoje. Pessoal, o programa de hoje é muito especial e principalmente muito interessante, porque a nossa convidada ela é atriz, influenciadora, blogueira, tudo isso e mais um pouco que a gente vai descobrir durante a entrevista. Emily Ribeiro. Emily, seja bem-vinda à TV Capital, seja bem-vinda ao meu programa, muito obrigado pela sua presença. E aí? Tá tudo bem? Ah, sim. Eu que agradeço a presença. Olha, é um dia muito especial para mim porque o projeto nosso aqui da TV Capital, a nossa ideia era montar um programa e receber aqui grandes pessoas. Aqui eu já recebi políticos, já recebi pastores e é a primeira vez que eu estou recebendo alguém que produz conteúdo para a internet, é um influenciador e por isso que eu estou muito animado por essa conversa. E eu acho que hoje a internet ela é tudo. A internet hoje ela é tudo, a internet hoje ela está presente em tudo. Eu acho que vai ser um papo interessante porque junta esse ponto muito legal da importância da internet e o fato de você ser nova, né? Então acho que para você tudo deve ser muito novo também, acredito eu. Só que tudo tem um começo. E aí eu queria que você contasse pra gente como que foi o seu começo. Talvez, não sei se você lembraria o primeiro vídeo, mas quem sabe os primeiros tipos de vídeo que você fazia, se você sabe, começou a pegar o celular ainda novinho e começou a gravar as coisas, conta um pouco pra gente como que começou isso. Desde pequena eu sempre tive uma paixão pelas câmeras. Se você for entrar na galeria da minha mãe, tem um monte de vídeo de eu cantando, dançando. E quando foi em abril de 2023, eu e minha mãe decidimos criar uma conta no Instagram. Aí nisso a gente começou a gravar vários vídeos. Pelo que eu me lembro, pelo que eu tô me lembrando, o nosso primeiro vídeo foi de divulgação de uma loja de acessórios. Aí nisso veio de roupa, de comida, um monte de coisa. E eu me sinto muito realizada porque eu sinto que eu realizei um sonho, assim. Que desde pequena eu sempre fui apaixonada pelas câmeras. Eu acredito que uma vez, né, só aproveitando isso que você falou, teve uma vez que eu estava dentro do ônibus e ali todo mundo muito apertadinho dentro do ônibus, eu escutando a conversa de duas pessoas e um senhor pegou e falou assim, que quando você faz o que você gosta é feriado todos os dias. É claro que mesmo que a gente faça o que a gente gosta, vai haver os momentos ali de desânimo, de dificuldade, só que eu acho que hoje, já adulto, eu entendi a frase dele, no sentido que mesmo que tenha essas dificuldades, é mais fácil quando você, né, tá no caminho que você gosta e você demonstra isso. E a respeito, por exemplo, você contou do seu início e eu já quero falar sobre isso, sobre essa questão das publicidades, das propagandas, como que funciona. Mas antes disso, eu gostaria de saber o seu ponto, a sua opinião, assim, particular do tipo de vídeo que você mais gosta de produzir. Por exemplo, porque eu percebo pelo seu perfil que você faz desde publicidade até a questão, por exemplo, de vídeos de humor. E aí, tipo assim, qual é o estilo que você mais gosta de fazer? Eu acho que o estilo que eu mais gosto de fazer é publicidade. Você acha que é mais fácil? Não, mais fácil e mais legal, que eu interajo mais com as pessoas, mostro os produtos lá. E eu acho que o que mais me chama a atenção é os vídeos de divulgação. Quando você, por exemplo, pega por exemplo, você falou da questão da publicidade, e aí eu quero perguntar das duas, né? Quando você vai fazer uma publicidade, é você que define ao certo o estilo do vídeo? Por exemplo, eu tenho uma loja de tênis, e aí eu quero te contratar. E para fazer essa publicidade, eu só passo para você certinho, você que define as regras ou as pessoas já passam para você o jeito que tem que fazer o vídeo? Então, os dois, porque a gente tem uma conversa com a dona da loja, o dono, e a gente decide o que vai ficar bom para os dois, né? Quando eu falo isso porque eu já fui candidato a vereador, meu Deus, foi um super perrengue. Eu digo assim, principalmente pela questão de publicar.
Porque eu sempre tive uma rede social ativa, mas eu nunca publiquei material em massa. E na campanha eu tive que fazer isso. E houve um tempo, e olha que eu me achava assim, poxa vida, tô na internet, para mim vai ser fácil. Quando começou a exigir essa coisa de eu, sabe, produzir todos os dias, chegou assim na metade da campanha, eu falei, eu não sei mais o que eu vou fazer. Acabou minhas ideias. E para você que, no caso, né, tem essa produção em massa, como que você faz assim para sempre ter ideia? Porque pelo que você posta, são vídeos assim que eu jamais teria ideias daquele jeito. Então, como que você faz? Você pega trends ou você, tipo, vem as ideias do nada? Como que é? Então, os dois, porque eu e minha mãe sempre estamos vasculhando a internet em procura de vídeo, e tem hora que eu tiro os vídeos da minha cabeça, que eu acho que vai ficar bom, que vai combinar, aí tem aquele negócio todo de áudio que tem que combinar, aí eu já penso em um áudio e já penso em uma forma de gravar, e assim vai indo. Que bacana. Eu queria te perguntar, porque assim, aqui tá uma pessoa super curiosa, não só para saber assim sobre você, mas eu também tô aqui anotando minhas diquinhas, né? E uma coisa que eu acho interessante é porque vendo seu Instagram, ele parece muito profissional. Hoje você tá com quantos seguidores mais ou menos? 12 mil e pouquinho. 12 mil e pouco, muito seguidor já. E eu penso o seguinte, quando você vai fazer pelo que eu olho seu Instagram, ele tá muito profissional. Existe algum tipo de assessoramento? Existe algum curso? Ou você mesmo que por conta própria vai melhorando? Como que funciona essa questão? Então, no início, quando eu tava muito feliz em abrir meu Instagram e a minha mãe tava vendo essa minha felicidade, ela começou a fazer cursos. Foi onde, né, eu consegui minhas primeiras parcerias. Aí depois ela foi fazendo curso de fotografia, curso de vídeo, curso para editar. Ela no mesma foi aplicativo. fazendo. Foi ela mesma. Então, metade, tipo assim, a maioria de tudo que eu tenho no meu Instagram, quem conseguiu foi ela. Aí eu sempre me disponho a ajudar minha mãe, e até mesmo tudo que eu sei, eu ensino para ela, e tudo que eu não sei, ela me ensina. E assim vai indo. E eu acho que minha maior parceira é minha mãe. Nossa, eu acho que isso é muito interessante ser falado e eu quero daqui a pouquinho a gente explorar mais um pouquinho disso, porque eu percebo, né, toda essa questão, eu mesmo que já cheguei a jogar futebol para fora, mudei de cidade, eu sei muito na pele o que é ter o apoio dos pais naquilo que a gente sonha. E eu quero explorar isso com você. Só que assim, hoje a internet, eu penso que ela é tudo. A internet hoje ela é futuro, sabe? Hoje, mesmo que você não tenha nenhum contato com rede social, vamos supor que você formou em odontologia, hoje você é um dentista, abriu seu escritório, hoje em dia você é obrigado a fazer uma publicidade. Até porque as outras pessoas, os potenciais clientes ali, eles estão recebendo publicidade. Então, assim, sabe? Ou você entra nesse meio e hoje a rede social é tudo. Hoje em dia a gente tem, assim, eu falo assim, eu vejo a política como uma das coisas mais importantes, porque eu penso que é onde as pessoas tomam decisão sobre a nossa vida, sabe? E hoje em dia tem político que ganha eleição na internet. Então, tipo assim, você em algum momento faz uma reflexão sobre isso, porque você tá num meio que para mim é super importante, que é a internet, você se destaca nele. Então, assim, quando a gente fala que você é um influenciador, é porque você está influenciando pessoas. Quando você faz uma publicidade, você influencia pessoas a comprarem ali. Por mais que seja nova, você pensa sobre isso, sobre a questão de estar influenciando pessoas pela rede social? Eu penso, porque eu vejo que tem adultos, crianças, adolescentes, pré-adolescentes e até mesmo idosos me seguindo. Então, ao mesmo tempo que eu me sinto com uma responsabilidade, eu me sinto feliz porque eu sinto que os meus vídeos estão levando alegria, né, através da internet para as pessoas. Isso é muito legal você falar, porque hoje em dia na internet parece que para viralizar, para, sabe, explodir, muitas vezes tem que ser um vídeo assim, como que eu posso dizer, de alguma violência, né? Tem que ser um vídeo, quem sabe, de alguma, sabe, algum escândalo, alguma fofoca. Eu penso que você escolher esse formato de vídeo, porque você poderia fazer dos outros formatos também, mas você escolher esse formato, eu acho que é o que a internet realmente está precisando. Acho que de influenciadores que prezam por um conteúdo saudável, sabe? Por publicidades saudáveis, e eu acho que quando a gente pratica esse tipo de coisa,
a gente atrai muita coisa boa para nossa vida. E eu acredito que Deus ele tem sido muito bom com você nesse sentido, né? Porque você tem escolhido esse meio quando poderia escolher outro e tem atraído uma energia excelente para você. E eu gostaria, né, já que a gente entrou nesse meio do formato do vídeo, existem alguns vídeos que você de repente fez e falou, não, acho que esse aqui tá muito fora do que eu tô acostumado a produzir, né? Algum vídeo que de repente algum tipo de material que você fez e de repente mudou de ideia ou algo do tipo? Sim, porque eu sempre penso no que os meus seguidores vão gostar e uma coisa que combine com o meu perfil. Então, quando eu vejo que eu faço, por exemplo, eu faço uma dublagem, e eu vejo que não tem nada a ver com o meu perfil, até mesmo com a minha idade, eu falo, não vou postar, vou gravar outro, que combine mais com o meu perfil. Isso aí é muito legal, porque isso explica a qualidade do seu Instagram, né? Eu acredito que é muito complicado você mesclar, né, a questão de muito conteúdo com conteúdo de excelência. Porque quando você começa a publicar muito, eu falo isso porque na campanha, quem olhar meus conteúdos vai ter dó no final lá. E assim, eu quero entrar nessa questão da sua família, porque houve um tempo, e eu falo isso porque eu peguei ali, eu não diria o início da internet, porque a internet já começou há alguns aninhos atrás, mas eu peguei o início da internet acessível. Tipo assim, eu peguei o início do YouTube, o início das redes sociais, e houve um tempo que, poxa vida, você querer, quem sabe, viver de internet seria um absurdo. Seria um absurdo, as pessoas falariam horrores de você, porque a internet não era isso. Hoje em dia, pelo alcance da internet, tudo que ela representa, hoje em dia é uma carreira. Hoje em dia, sabe, as pessoas estão fazendo cursos para migrar para a internet e tudo mais. E eu falo isso porque se talvez fosse algum tempo atrás, né, era difícil ter o apoio dos pais nisso, e você eu percebo que tem. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né, sobre o apoio do seu pai, sobre o apoio da sua mãe, que está sempre junto com você, o que eles representam para você nisso. Então, desde o início, meu pai, minha mãe e minha irmã sempre me apoiaram nesse sonho. E graças a eles eu consegui chegar onde eu tô. Metade disso, ou até mais que metade, é parte que eles conseguiram fazer, porque se eu não tivesse o apoio dos meus pais, eu estaria lá embaixo. Isso é muito legal, porque eu costumo dizer que, inclusive é até um elogio, né, que pela educação que seus pais vêm te dando, porque acho que a formação do pai e da mãe, ela reflete muito no comportamento da pessoa, e pelo seu comportamento, pela forma que você fala e tudo mais, dá pra ver que eles têm esse cuidado especial, e eu acho que tem que ser assim, porque você tá num meio que, tudo bem, é um meio que, sabe, o mais importante hoje é a internet, é a oportunidade, é emprego, só que também é um meio muito perigoso, é um meio que, sabe, também tem criminoso, é um meio que também tem bandidos, é um meio que também tem pessoas com uma intenção ruim. E aí eu queria perguntar para você, tipo, desse cuidado, né? Se a sua mãe, os seus pais em geral, se eles monitoram a sua rede social, se existe esse cuidado com quem você fala, com quem você não fala, né? Algo nesse sentido? Sim, tanto meu pai quanto a minha irmã quanto a minha mãe têm a minha conta logada no celular deles. Então, sempre estão de olho, se eles verem alguma movimentação, eles já tiram de seguidor, já bloqueia, já. E sempre estão tomando cuidado com as pessoas que eu converso. Por exemplo, quando a minha mãe não gosta de uma amiga ou um amigo meu, ela já fala pra eu cortar a amizade. Mas Sim. eu sei que tudo isso é preocupação, né? Sim, que bom que você pensa assim, porque muitas vezes quando a gente é novo e a mãe proíbe algo, a gente, não acredito que minha mãe tá proibindo isso. Como assim esse meu amigo tá me chamando pra sair pra ficar 3 dias fora de casa? Como ele não é bom pra mim? A gente pensa isso quando é criança, quando é adolescente. E que bom que você tem isso na sua cabeça, porque essa é uma verdade que infelizmente os jovens hoje, acho que na verdade foi sempre assim, naquele momento ali de juventude as pessoas elas não aceitam muito isso. Sendo que os pais, eles já tiveram a nossa idade, eles já enfrentaram isso tudo, né? Então, todos esses conselhos que eles dão pra gente é porque, de fato, é um cuidado.
E você falou dessa questão de conteúdo, dos amigos, já que você entrou nesse ponto. Eu queria te perguntar sobre os amigos da sua escola. Como que funciona? Porque no meu tempo, né, no início da rede social, eu não tive nenhum amigo influenciador. Então, tipo assim, os meus amigos, todos ali sempre tiveram um mínimo de seguidores, né? E eu, posteriormente, já entrando na fase adulta, até por conta de tudo isso que eu tô vivendo agora, que eu me despontei, né, entre eles na questão de seguidores, só que eu tenho o quê? Metade dos seguidores que você tem o dobro para mais. E eu queria saber como que é isso, tipo assim, como que é essa relação, se os seus amigos, né, eles falam disso, de ser influenciadores, se de repente quando postam uma foto eles gostam de aparecer ou não gostam de aparecer, se eles falam com você sobre isso, se eles pegam dica com você. Então, eu não tenho tanto contato de amigos, pelo menos na escola da minha turma. Eu tenho mais eu tô no sexto, né? Eu tenho mais com o pessoal do quinto, que ano passado era do quarto. E um deles tem Instagram, um ou outro tem Instagram que me acompanham, curte minhas fotos, meus stories. E tem vezes que eles falam, que eles percebem, por exemplo, as minhas parcerias, eles falam, eles perguntam como que é, e eu me sinto feliz, mas ao mesmo tempo eu me sinto um pouquinho envergonhada. Eu acredito que eu entendo, né, toda essa questão, porque é diferente, né, perto das pessoas ali que estão com a gente no dia a dia, parece que eu falo isso porque é mais fácil falar, sabe, para um palanque gigantesco de pessoas que a gente não conhece, pelo menos eu penso assim, né, do que uma reuniãozinha com 10 pessoas que a gente conhece, sabe, e isso é muito interessante de você falar. E a respeito, por exemplo, dessas publicidades que você faz, quando alguém, até falando, né, porque pelas pessoas que estão nos acompanhando, eles vão olhar o seu perfil, a gente vai falar o seu Instagram, o pessoal te seguir lá. E só que assim, quando um empresário, por exemplo, ele se interessa em fazer uma publicidade, como que ele faz para entrar em contato com você, pelos seus pais, como que funciona isso? E só para complementar, como que funciona essa decisão de tipo assim, vamos fazer essa publicidade ou não, essa aqui de repente é de um produto que a gente não quer, já aconteceu isso também? Então, dessa do produto, se eu não me engano, nunca aconteceu, pelo que eu tô lembrada, nunca aconteceu. E a gente sempre, quando alguém quer fazer uma publicidade, né, comigo, quer que eu divulgue algum produto, eles sempre entram em contato ou no direct ou no WhatsApp. Se eles entram no direct, a minha mãe dá o número do WhatsApp, eles conversam por lá. Mas aí depois a gente conversa com meu pai, vê o que meu pai acha, aí a gente conversa com o dono para marcar o dia, o horário, e a gente decide se grava ou não grava, mas pelo que eu me lembro, a gente nunca dispensou uma parceria. Sim, nossa, isso é muito interessante, porque dá pra ver que seus pais realmente eles estão ali, sabe, 100% imbuídos nisso. E eu gostaria de entrar nessa questão da dublagem, né, que você falou da questão da dublagem. Então a dublagem é um negócio muito complicado. E aí eu queria que você falasse pra gente como que começou isso. Qual que foi, sabe, o que você passou pela sua cabeça? Tipo, olha, eu vi esse vídeo aqui, vou dublar. Se foi em algum aplicativo. Se você, quem sabe, fez um curso ou não, se foi tipo uma vocação sua nesse sentido. Então, desde pequena, como eu falei, eu sempre via filmes. E eu sempre repetia os filmes, sempre. E quando eu repetia muitos filmes, eu decorava as falas. E a minha irmã ficava muito irritada com isso. Aí quando a gente abriu o Instagram, a minha irmã teve a ideia de a gente começar um vídeo de dublagem, como eu sou muito boa com dublagem. Aí a gente começou primeiro com memes. Só que naquela época eu já era muito ligada na internet, já sabia quase todos os memes daquela época. Aí a gente escolheu um vídeo, que eu claramente já sabia que eu ia dublar, só algumas partes que não. Aí a gente gravou. Aí deu certo esse vídeo. Deu tão certo que ele tava fixado, acho que até no início do ano passado. Ele deu muito certo. Isso é muito legal. Eu lembro que o pior que agora eu não vou lembrar o nome do aplicativo. Mas houve um aplicativo uma vez que até virou eu diria uma onda de dublagem. Eu não vou lembrar o nome do aplicativo. Eu lembro que eu baixei, todo mundo estava baixando, pensei, vou fazer minha dublagem. Acho que eu testei o aplicativo um dia. Eu falei, esse negócio não é pra mim mesmo. E já que você falou, por exemplo, de assistir filme, e não tem como, né, ver todo esse seu perfil, sabe? Seja como influenciadora, de ter essa articulação para falar e tudo mais, e ser comunicativa.
essa questão da dublagem e não pensar em você como uma atriz. E claro que aí existe um contexto gigantesco, porque eu falo assim de um mercado que eu não conheço. Não sei quais são os passos, sabe, para se tornar uma atriz ou algo do tipo. Mas eu gostaria de perguntar para você sobre isso. Se você se vê como uma atriz, se você tem isso como objetivo, se você sabe, tá caminhando para se tornar isso, ou é algo que você não tem a vocação, mas não tem interesse. Sim, eu realmente, quando eu via novelas infantis e até as novelas que passavam na Globo antigamente, eu sempre via as mulheres atuando muito bem. E nisso eu acho que veio essa paixão. Então eu tô caminhando, tô fazendo textos, tô fazendo vídeos, e eu acho que no futuro eu vou conseguir. Mas eu também quero ser uma modelo profissional. Nossa, e lembra que eu tinha falado para vocês que era influenciadora, blogueira, atriz e mais um pouco a gente ia descobrir, então modelo também, né? Eu acho que isso é muito legal, acho que você é alguém que tem, sabe, todas as iniciativas, eu acho que o principal de tudo quando a gente tem um objetivo é a gente querer, sabe? Porque ninguém vai pegar a gente assim, entrar em você e tipo fazer por você. Então acho que o principal é que a gente pode ter essa iniciativa, eu percebo que você tem. Mas antes da gente entrar nessa questão de modelo, eu queria explorar mais um pouco essa questão de você enquanto atriz, que eu fiquei sabendo inclusive hoje da questão de uma minissérie. Então eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente desse projeto. Eu percebo que é algo que, pelo menos eu vejo, né, como uma super oportunidade para você. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente de onde que é essa minissérie, como foi que surgiu essa oportunidade, se você tá animada. Então, a minha mãe, ela sempre aparece aqueles anúncios nos stories de procurando atriz para o SBT, Netflix. E nisso a minha mãe viu um anúncio da Like Produtora do Brasil, procurando mini atores para fazer uma minissérie chamada Em Modo Offline. Aí nisso a minha mãe chamou no privado e eles já marcaram uma reunião. E essa reunião eu lembro que ia começar 11 horas e ia terminar meio-dia. Começou 11 horas e terminou 2 horas. Nossa! 2 horas da tarde. Aí nisso a gente foi conversando e meu pai e minha mãe estavam junto ali. E o cara gostou muito do meu perfil e queria que eu participasse mesmo. E como ele gostou muito, muito do meu perfil, ele queria que eu fosse do elenco principal. Porque até de início eu era do elenco de apoio. Aí a gente foi fazendo os vídeos, o que eles estavam pedindo para poder concorrer. Aí eles chegaram a uma conclusão, fizeram uma reunião e mandaram uma mensagem para minha mãe e falaram que eu fui selecionada para o elenco principal. Só que eu teria que ficar dia 26 de março até dia 20 de abril gravando essa minissérie em 3 lugares: Ribeirão Preto, Campinas e Sorocaba. Só que aí não ficaria muito bom por conta da logística, que eu teria prova a semana inteira, né? Olha, isso é algo interessante de falar. Eu esperava todos os motivos, mas a questão da prova, até porque hoje em dia as pessoas, quando os jovens muitas vezes têm um sonho, normalmente os pais eles ignoram a questão da escola, né? E aí dá pra ver que no seu caso tem essa preocupação também da escola. E eu acredito, assim, sendo bem sincero, que eu acho que não vai te faltar oportunidade. Eu acho que você tem que aproveitar dentro daquilo que é a sua realidade, sabe? Por exemplo, dessa vez não é possível, pela questão da logística, você tá no elenco principal. Mas uma vez eu li uma frase no Instagram, nas várias horas que eu passo lá no Instagram, sobre uma frase assim que dizia: o que é seu está guardado para você. Isso não é para você ficar, tipo assim, com o braço cruzado e tipo, não, vai chegar aqui. Não, isso é para quem realmente está correndo atrás, mas no sentido que, se não foi dessa vez, vai ter oportunidade e vai chegar para você, né? Então, acho que você tem que ficar em paz nesse sentido, sabe? Eu acho que você, pela idade que você tem, você tá muito acima do tempo, muito à frente do tempo. E eu acho que tá no caminho certo e é isso que importa. E já que a gente falou de Instagram, eu mesmo sou uma pessoa que perde horas na rede social. Às vezes eu me policio, às vezes eu, opa, não, tá muito aqui, né? Só que quando eu assusto, eu já tô lá de novo, né? Às vezes eu tô no próprio Instagram e passa vídeo: você tá muito tempo no Instagram. Aí eu, olha só, né? Tô no Instagram assistindo esse vídeo. E aí eu queria perguntar pra você se existe esse cuidado, né? Porque
eu penso que no seu caso tem dois agravantes. Que você é muito ligada, né, pela questão até da sua idade. Você, desde nova, tem um contato muito grande com o celular e hoje você produz. Então, sabe, tá o tempo todo, ideias e tudo mais. E aí eu queria perguntar para você como você toma esse cuidado. Se é por você, por sua conta, ou é por seus pais, chegando lá e, quem sabe, limitando a questão dos horários, né, do celular. E se você puder contar um pouquinho. O cuidado vem dos meus pais. Porque se fosse eu passava o dia inteiro no celular. Mas eu faço primeiro minhas obrigações, estudo pra prova, faço tarefa, pra depois eu pegar no celular. Aí eu fico meio no TikTok, meio no Instagram, alternando, assim. Aí quando eu vejo que eu passo muito tempo no TikTok, eu vou pro Instagram. Quando eu vejo que eu passo muito tempo no Instagram, eu vou pro TikTok. E assim vai. Nossa, e isso é talvez, assim, sabe, uma das maiores dificuldades, porque é muita rede social. Igual eu, no meu caso, eu tenho TikTok, apesar que não uso muito, né? Eu tenho Instagram, que é o que eu uso super. Eu tenho Facebook, que eu vejo muito vídeo. Facebook meu é só vídeo, só entro lá pra ver vídeo. As coisas que eu posto lá é porque vai automático do Instagram. Eu mesmo nem ligo direito. Mas isso é algo muito legal, né, de ser falado. E aí eu queria... Claro que a gente falou da questão do seu tempo. E aí, antes de entrar nos seus hobbies, nas coisas que você gosta de fazer, fora desse mundo de rede social, eu queria perguntar sobre a questão da escola. Uma vez, eu vi uma entrevista que me chamou muita atenção. Eu não sei se você conhece aquele Ronaldo Fenômeno, que jogou bola, não conhece? Oi, pessoal, ela não conhece. É outro tempo, é outra geração. Nem é da minha geração, inclusive, é do pessoal um pouquinho mais velho. Mas ele foi, assim, um super craque do futebol. Alguém que é extremamente rico, tem tudo, a vida dele tem tudo. E houve uma vez que houve uma entrevista que ele estava, né, conversando com o pessoal. E aí chegou o filho dele. Ele jogou videogame um pouquinho com o filho dele até para participar, né, da entrevista, para ficar legal ali ele com o filho dele. E aí depois o filho dele pegou e falou: pai, quero continuar jogando. Aí o pai dele pegou e falou assim: não, vai pro seu quarto que você tem tarefa. Faz a tarefa, depois você joga. E aí, tipo assim, poxa, o filho do Ronaldo sabe que tem tudo. Muitas pessoas poderiam olhar e falar: por que esse garoto tá querendo estudar? Ele já tem tudo. E aí eu queria entrar nessa questão com você. Até onde vai a cobrança dos seus pais para você ter essa coisa dos estudos, né? Porque eu falo por mim, eu já, quando estava vivendo um sonho do futebol, eu queria largar estudo, queria largar tudo. Falar, não, vou viver só do futebol. Ainda bem que eu não larguei, senão hoje eu não ia estar aqui. E aí eu queria perguntar para você isso. Como funciona a questão sua, por exemplo, em semanas de prova? Não sei se é por semana, não sei se é toda semana. Como que funciona isso? Se seus pais, né, eles tiram um pouquinho do celular para você estudar, ou se eles têm essa confiança, tipo assim, não, pode ficar com o celular, mas estuda. Então, os dois. Meus pais às vezes têm a confiança e às vezes tiram o celular. Porque tem dias que eu tô muito ligada no celular, aí tem dias que eu não tô tão ligada assim no celular. Só que como dificultou o nível, principalmente de matemática, que eu não sou boa, é meu ponto fraco matemática. Eu te entendo. Eu tenho que estudar muito para matemática e tanto para outras matérias. Então eu sei da minha responsabilidade tanto no Instagram quanto na minha vida real de estudo. Então, se eu ver que eu já passei um tempo, por exemplo, eu estipulei um tempo. Eu passei desse tempo, eu já vou correndo pegar o meu livro para fazer tarefa ou para estudar, que eu sei que... Não pode deixar, né? Senão vira uma bola de neve. Eu acho que você dar esse depoimento é muito legal. Acho que é algo que a gente tem que passar hoje para os jovens, né? Porque hoje em dia as pessoas elas acham que quando a gente fala é brinquedo, é brincadeira, mas não é realmente algo que a gente vai utilizar futuramente. E eu acredito que no seu caso é importante você falar sobre isso, porque às vezes isso até serve para os educadores e até mesmo para os políticos que, quem sabe, pode estar assistindo esse nosso programa, porque hoje a educação no Brasil, e você aí de casa sabe disso, é uma educação quadrada. Você entra lá, eu acho que é totalmente válido e importante, português, matemática, geografia, história, ciências, biologia, tudo. Só que o que a gente faz com aquele jovem que a vocação dele, por exemplo, é a música? O que a gente faz com um jovem que a vocação dele é um ator, uma atriz? Então, nesse caso, a gente vai desprezar esse jovem, tipo, não, ele não tá passando de ano, então ele não serve, ele não tem capacidade. E eu acho que é legal você falar sobre isso, porque aqui na entrevista você mostra toda essa capacidade
E por vezes não é o caso, mas se as suas notas estivessem péssimas, as pessoas poderiam falar, não, ela não tem um futuro bom. Não vai ter um futuro bom, não vai ter um futuro garantido. E eu acho legal essa oportunidade, até para as pessoas de casa, né, começarem a olhar mais por esse lado, né, para a gente começar a pensar um tipo de educação diferente, para perguntar para os jovens da sua idade, tipo assim, você quer uma educação, né, quem sabe mais técnica ali, com os materiais tradicionais e buscar uma universidade? Nós te apoiamos. Mas você quer se tornar uma atriz? Tudo bem, a própria escola vai oferecer isso para você e a gente vai te apoiar. Acho que futuramente, quando você estiver lá consolidada nas grandes emissoras ou quem sabe na Netflix fazendo toda a sua carreira já consolidada, eu acho que o cenário já vai ser diferente, né? Então eu penso que a realidade hoje é que você está vivendo tudo isso, mas a educação em si do nosso país, ela não está sendo, sabe, preparada para pessoas como você. Então acho que você está enfrentando barreiras, quebrando barreiras, passando por cima de desafios e futuramente você vai aconselhar muitos jovens que, quem sabe, a educação em si já vai ter um olhar diferente. Quem sabe vão ter um caminho mais, até eu diria, mais fácil que o seu, né? E nesse universo todo, sabe, de modelo, blogueira, influenciadora, atriz, eu gostaria de perguntar para você o que você gosta de fazer fora desse universo todo, sabe? Porque eu, quando vivia do futebol, eu não gostava de jogar futebol no tempo livre. Quando eu morava em São Paulo, treinava de segunda a sábado, chegava no domingo, eu queria fazer qualquer coisa, né, menos jogar futebol. E é até curioso, porque hoje em dia que eu já não vivo mais futebol, eu acabo gostando até demais do futebol, né? E aí, lá pelos meus 16, 17 anos, eu comecei a escrever, né, histórias e tudo mais. Eu escrevia muitas histórias, assim, como se fossem quadrinhos. E desenvolvi essa questão da leitura simultaneamente, né, e escrevia também. E aí eu gostaria de perguntar, tipo, o que que você tem como hobby, o que que você gosta de fazer fora desse universo todo? Meu hobby favorito é assistir filme, conversar com meus amigos e jogar vôlei. Eu tenho uma paixão, assim, extraordinária pelo vôlei. Nossa, que legal isso. O vôlei é o esporte que a única coisa que eu sei fazer é onde eu tenho que ficar na quadra. Fora isso, não conte comigo algum dia para te ajudar jogando vôlei. E sabe, eu penso que na vida nós costumamos a ter exemplos, nós costumamos a ter ídolos, pessoas que admiramos, né? Eu penso que assim, a veneração, a adoração, eu enquanto cristão, vejo o meu único exemplo como Jesus, né? Quando eu penso em alguém assim, se fosse para conseguir ser o mais próximo possível, eu gostaria de ser como Jesus. Mas é claro que dentro dessa nossa realidade, existem pessoas também que nós admiramos, né? Eu falo isso porque, por exemplo, quando eu jogava bola, não tinha como eu não olhar assim e falar, pelo menos assim, olhar o Neymar e falar, quero jogar como esse cara, né? E hoje, na política, não tem como eu olhar, né, todo esse mundo digital e pensar, poxa, eu quero ser como esse Nicolas aí, fazer um vídeo e o vídeo, né? E eu penso que no seu caso, acredito que não seja diferente, né? Você seja uma influenciadora, um influenciador ou uma atriz, existem pessoas, se você quiser, pode citar mais de uma, tá? Que você, tipo, admira, que você acompanha. Duas pessoas que eu admiro muito, muito mesmo, que eu queria ser igual a elas, tipo assim, no modo profissional. A Adriana Lima e a Gisele Bündchen. São duas modelos maravilhosas. A Gisele Bündchen se aposentou, mas era uma modelo maravilhosa junto com a Adriana Lima. As duas formam uma dupla, assim, incrível. Nossa, que legal. E é muito legal ver você ter essa questão dessa visão, porque nós precisamos mesmo admirar e nos inspirar nos melhores, né? Nos que chegaram mesmo. Até porque a gente tem que mirar alto, tem que sonhar alto. Eu acho que você está no caminho certo, inclusive nisso. E que bom que você citou a questão das modelos, né? Porque eu gostaria de perguntar mais sobre isso. Porque eu percebo na sua rede social que você posta muito vídeo, seja dublando, seja publicidade, né? E aí eu queria perguntar para você mais sobre essa questão da moda. Como funciona isso, né? Eu, inclusive, gostaria de jogar essa pressão para você no sentido assim, entre atriz e modelo, né? Se fosse para você escolher um, qual você escolheria?
E aí eu gostaria também de perguntar como que tá a sua situação enquanto modelo, sabe? Se você trabalha com agências, né? Se existe alguma coisa nesse sentido. Então, vamos direto à pergunta que você me impressionou muito. Eu acho que se fosse para escolher entre atriz ou modelo, eu escolheria ser modelo. Desfilar nas passarelas, a favor, né, de marcas. E eu sempre vi essa paixão por desfilar, mas eu sempre vi essa paixão de atuar. Então, eu gosto dos dois, mas se fosse para eu escolher, eu escolheria modelo. Pô, eu acho que é uma decisão difícil, né? Eu penso que se fosse eu não saberia o que escolher. E eu gostaria de voltar naquele assunto da minissérie, porque assim, falo da minha realidade, né? Quando a gente imagina uma novela, quando a gente imagina uma minissérie, eu falo isso também até porque a minha caminhada na televisão, ela tá começando. Então, quando a gente imagina um jornal, uma minissérie, um filme, eu penso que assim, caraca, não é algo normal, sabe? Tipo, você... eu nem sou você, fico pensando, meu Deus, ela vai participar de uma minissérie. E eu acho que isso, assim, é muito legal, muito grande, sabe? Uma mega oportunidade. E aí eu gostaria que você, só para consolidar para o pessoal que está assistindo, né, falasse mais uma vez a questão do nome, né? E a questão da estreia, porque você falou que iria participar e que vai participar, né? E aí a gente ficou com essa ansiedade de assistir. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente se existe, eu não sei se existe alguma previsão de lançamento, a previsão das gravações e tudo mais. Como eu sou do elenco de apoio, vamos dizer assim, sou participação especial. Eu vou começar a gravar dia 1º de junho. E a previsão para soltar a série não tem ainda. A série se chama Em Modo Offline e retrata a história de uma menina que passa muito tempo no celular. Olha só. Então, essa série retrata coisas que acontecem muito no dia a dia. Aí a minha personagem vai ajudar a personagem principal a se desligar um pouquinho desse mundo de rede social, internet, Instagram, YouTube, essas coisas. Nossa, isso aí é muito interessante, porque eu, quando olho alguns atores, eu cito dois aqui, né? O primeiro que eu cito, eu até peço desculpa porque não vou saber o nome dele, é um ator que ele faz uma série da Netflix que inclusive tem a ver com música. Lá em São Paulo, eu não sei se você vai lembrar que existem MCs e tudo mais, o duro que eu não vou lembrar o nome da série. E lá ele faz um personagem, sabe, super assim, sintonia, o pessoal me ajudou, sintonia. E eu, assim, não acompanhei a série toda, vi alguns cortes apenas e ele, sabe, todo bravo falando e aquela coisa, aquela energia. E aí eu fui ver ele num podcast, era outra pessoa. E o outro que eu cito, por exemplo, é o Wagner Moura, que eu já conheço, né, pela questão do filme Tropa de Elite, que eu assisti, e alguns outros que ele fez. Hoje ele faz, inclusive, filmes americanos, né, e tudo mais. Admiro isso da parte dele, ele enquanto ator. E no podcast também ele demonstrou, sabe, uma personalidade totalmente diferente. Então eu imagino que o ator, a atriz, eles têm que ter essa coisa, sabe, de tipo assim, posso fazer um personagem totalmente diferente do que eu sou, mas tem que ser profissional nesse sentido. E assim, você disse que passa muito tempo no celular e vai fazer a personagem de alguém que aconselha a outra a não estar muito tempo no celular. O que você pensa sobre isso? Tipo, você tá pronta para de fato entrar num personagem? Você trabalha isso na sua cabeça? Como que funciona? É o primeiro desafio, né? Então, eu tô pronta mais ou menos, porque essa personagem que eu vou fazer, ela é totalmente desligada no celular, mas ela gosta muito de brincar com as pessoas, gosta de brincar daquelas brincadeiras de criança, pega-pega, esconde-esconde. E eu tô pronta porque eu também amo fazer isso. Por mais que ela seja desligada do celular e eu gosto muito de brincar com as pessoas, brincar de pega-pega, pique-esconde, essas brincadeiras que tem nas vilas. E
Eu acho que isso que faz eu me conectar mais nessa personagem. Que legal. Isso, até porque de fato tem que existir uma conexão ali. E isso tem o lado na questão do celular, né, que vai, eu diria, haver ali uma contradição, só que também tem o lado que você falou que é o positivo, que é o lado fácil de ser algo que, né, que você gosta de fazer e tudo mais, e isso acredito que ajuda muito, né? E assim, mais uma vez voltando na situação que eu vivi, né, indo embora, fui para São Paulo, morei no Paraná, viajei vários estados do país quando eu vivia do futebol, e não tem como, sabe, imaginar o universo de você enquanto modelo, atriz, e não imaginar você saindo de Cuiabá, no caso Várzea Grande, né? E sabe, mudando para outro estado, para outra cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, quem sabe até fora do país. E aí eu queria te perguntar, né, se você, sabe, pensa nisso, se você está pronta para isso. Se você, porventura, enfrentasse um cenário de, tipo assim, de repente ter que ir sem os seus pais, né? O que você pensa sobre isso? Então, eu penso que eu me vejo realmente saindo de Cuiabá, indo para outras cidades, países e estados. Só que eu não acho que eu me vejo indo sem os meus pais. Porque meus pais são a minha companhia, porque sem eles eu não estaria aqui. Uhum. Então acho que eu não me vejo saindo para trabalhar sem meus pais. Isso é muito legal de falar, né? Até porque uma cena, antes da gente entrar nessa questão da juventude, que eu gostaria que você, inclusive, desse uma dica pro pessoal que está assistindo, mas antes de entrar, teve uma cena que me marcou muito, 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 muito mesmo, assim, né, que quando eu fui para São Paulo jogar futebol, a gente chegou, a gente foi de avião, aí meu pai falou, olha, meu pai ele é servidor público, né, então ele não poderia sair para me acompanhar, e aí ele pegou e falou, eu posso te levar até o aeroporto, olha só para você ver, o máximo que ele poderia fazer para ficar comigo, ele fez, que tipo assim, foi de madrugada e foi comigo até o aeroporto. E foi uma cena muito, assim, pesada pra mim, porque eu tinha 14 anos. Não, eu tinha 13 anos, mas naquele ano eu fazia 14. E quando eu cheguei, a gente conheceu o presidente do clube, né? Tava lá os motoristas, tudo o pessoal que ia levar. Até perguntou se meu pai iria, né? Aí ele falou, não, eu só vim trazer ele. E é algo muito curioso, porque a entrada do aeroporto, a saída, assim, o estacionamento, tudo ficava atrás. Então a rodovia passava bem na frente, tinha pouquinha coisa na frente da porta de vidro até a frente da rodovia, era pouco espaço. E aí meu pai ficou ali, tipo, me abraçou, despediu e tal. E assim, o que eu sempre sonhei foi viver ali naquele momento, né? Era viver do futebol, era ir mesmo pra fora. E aí, quando eu entrei dentro do carro, foi uma cena assim muito pesada, porque eu olhei, né, quando a gente entrou no carro e foi saindo, meu pai, o aeroporto era num lugar alto. E aí ele ficou tipo no gramado assim do aeroporto. Aí o carro foi saindo e eu virei para trás no banco, tava o presidente do clube e o motorista na frente, só eu atrás. Aí eu virei assim e fiquei tipo, literalmente, sabe uma criança que tá literalmente com as duas mãos assim atrás no carro? E aí eu fiquei olhando meu pai e, tipo, o aeroporto era alto e a rodovia descia. Então eu vi ele por muito tempo e eu fiquei olhando ali aquela cena, eu fiquei olhando meu pai ali, sabe, até ele sumir da minha vista, sabe? A única coisa que eu pensava ali naquele momento é, tipo assim, não deixa eu ir, deixa eu ficar, sabe? Tipo, não deixa eu separar de você, porque meu pai, os meus pais em si, eles me apoiam em tudo que eu faço, mas meu pai era como a sua mãe sabe? Que tá mais ali, até pela questão do tempo, né? Tá junto e tudo mais, meu pai que já jogou futebol também. E foi uma cena que me causou, assim, um impacto muito grande. E aí eu fiquei olhando ele até ele sumir, como se ele estivesse indo assim no oceano, e aí quando ele sumiu eu virei pra frente e falei, agora não tem mais volta, agora eu tenho que ir mesmo, quem mandou querer fazer isso, né? E eu penso que na vida a gente, mesmo que no seu caso não seja essa situação dos seus pais, mas vai ter desafio, sabe? Você vai passar por coisas assim que você vai olhar e falar, meu Deus, na sua cabeça vai falar, por favor, alguém devolve-o pra minha casa. Mas no final das contas vale a pena porque você vai viver aquilo que você sonha. Então,
Não tem caminho fácil, é estreito, é desafiador, mas, sabe, você tem certeza que vai se superar. E para os jovens que estão nos assistindo, muitas vezes o jovem, ele tem o interesse de se tornar um influenciador, né? Eu gostaria de falar um pouquinho um conselho para cada nicho, né? Mas primeiro, para a questão de produzir conteúdo, eu imagino que tem muita gente, muito jovem em casa que está assistindo e fala, poxa, eu queria produzir, mas às vezes eu tenho mais vergonha, né? Às vezes eu não sei por onde começar. Falo por mim porque quando eu comecei a gravar os primeiros stories, primeiro mesmo, quando eu gravei, eu falei, nunca que eu vou postar isso aqui. Nunca, eu não acreditava no que eu tinha gravado. E aí eu gostaria que você desse um conselho para os jovens de casa, não só jovens, né, mas de todas as idades, tipo assim, se fosse para você dar uma dica, o que você daria de dica para a pessoa começar, sabe, produzir conteúdo? Eu acho que se eu fosse dar uma dica, a primeira dica que eu daria é perder a vergonha. Porque não adianta você gravar um vídeo sendo que você fica ali todo no seu cantinho, todo tímido. Então, acho que a primeira coisa é perder a vergonha. Quando eu comecei, eu tinha muita vergonha, mas eu já era muito desenvolta. Então, eu comecei a me ver, tipo assim, como se eu estivesse entrevistando uma pessoa na frente do espelho. E até mesmo eu vi tutoriais no YouTube, tipo assim, de como perder a vergonha. Então, eu acho que eu daria essa dica pro pessoal que tá querendo seguir essa carreira. Se você quer conseguir chegar no máximo, você tem que primeiro perder a sua vergonha. Porque com a sua vergonha... Fica difícil conseguir nesse meio, porque é um meio que precisa, de fato, de você, né, romper essa barreira. Eu até hoje, inclusive, às vezes, assim, depois de tanto tempo gravado, às vezes ainda bate a vergonha em alguns momentos, né, mas eu acredito que para você jovem que quer começar, sabe, perde a sua timidez, perde a sua vergonha, grava o vídeo, não fica muito assistindo ele, porque quando assiste muito, você também tem isso de assistir muito um vídeo e desistir de postar? Então, eu acho que, sabe, vai lá, tenha coragem, perca sua vergonha, faça. E, no caso, eu gostaria de perguntar, não sei se você, por mais que esteja nesse meio, saberia ao certo responder essa pergunta, mas para o jovem, né, seja um jovem, né, um menino, uma menina, que tenha vontade de viver isso de atriz, de ator, por onde que essa pessoa tem que começar? Porque eu penso, o pessoal vai falar, poxa, esse menino só fala de futebol, é porque, gente, é a realidade que eu vim. Hoje, se você quer se tornar um jogador de futebol, você entra numa escolinha de futebol. E no seu caso, tipo assim, para o jovem que está nos assistindo, ele quer se tornar um ator, ele quer se tornar uma atriz, por onde que ele começa? Na minha opinião, eu acho que ele tem que começar a gravar vídeos e perder a vergonha. E depois começar a fazer cursos, essas coisas, porque o curso que eu fiz, que minha mãe fez no caso, foi onde abriu as portas pra gente, a gente conseguiu um monte de parceria, aí foi onde a gente começou a ganhar mais visualização, seguidores, e uma vez ou outra fazer um vídeo de humor, assim, porque os vídeos de humor são os que mais dá visualização, que o pessoal gosta muito, muito. Eu imagino, até pelos que você faz, eu imagino que são os melhores mesmo. Até porque eu acho que esse ambiente que a gente vive, essa questão da rotina é tão pesada que quando a gente vê algo legal, né, a gente fica preso ali. E a gente está caminhando, né, para o nosso finalzinho, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né, no sentido assim dessas pessoas, sabe, irem atrás do sonho, porque eu fico muito feliz quando eu vejo jovens como você, né, seguindo atrás do que realmente sonha, porque hoje em dia parece que a gente nasce e já está sendo, sabe, moldado para se tornar mais do mesmo, né? O que a gente mais está acostumado é ver pessoas matando os sonhos uma das outras, sabe? E aí eu gostaria que você desse falasse, né, o que está no seu coração para todo mundo que está assistindo, porque eu penso que do outro lado tem algum jovem que por vezes estava no mesmo caminho que o seu, só que às vezes alguém falou algo e essa pessoa desistiu, né? E aí eu gostaria que você falasse para todo mundo que está assistindo, né, o que passa no seu coração e uma mensagem, na verdade, de incentivo para essas pessoas, né?
Se você gosta mesmo desse sonho, você quer seguir essa carreira, você tem que estudar muito. E se você gosta muito, muito mesmo, você não pode deixar ninguém te abalar. Porque o que mais vai ter é a gente tentando derrubar seu sonho. Eu sei que parece muito difícil, parece, tipo assim, fácil pra mim, mas não é de verdade. Não é muito fácil de verdade. Se você gosta muito, você batalha que uma hora chega. Que legal você falar isso, e eu acho que um ponto que eu gostaria de destacar nisso que você falou foi essa questão, assim, não é tão fácil como parece, né? E eu penso que, assim, todos nós enfrentamos desafios. E aí eu gostaria de perguntar para você nessa questão se em algum momento ali você fica desanimada, porque eu penso que o seu nível de produção de conteúdo ele é diário, ele é todos os dias. E assim, eu faço essa pergunta porque para mim são duas coisas. Ou você nunca desanima, ou você faz até quando tá desanimada. E aí eu gostaria de perguntar para você se acontece esse tipo de coisa, de você tipo assim, poxa, eu tô cansado, mas eu tenho que ser fiel ali a esse planejamento, tenho que postar. Acontece esse tipo de coisa? Acontece. Porque tem horas que a gente vê um vídeo que é completamente errado na plataforma e dá muita visualização. E um vídeo que é só de humor de uma criança, que não dá tanta visualização. Então isso acaba desanimando muito. Mas mesmo desanimada, eu faço conteúdo, posto stories de bom dia, essas coisas. Aí eu faço vídeo de humor e até mesmo faço os meus vídeos de teatro. Nossa, isso é muito legal você estar falando sobre isso. E eu gostaria de perguntar, é uma dúvida minha, tá? Como eu disse para vocês, estou aqui pegando as dicas. Como funciona essa questão, por exemplo, do formato, do tamanho do vídeo? Porque eu penso que a rede social, ela é algo assim, eu vou usar essa expressão tão maluca, que às vezes eu falo isso porque eu já fiz, sabe? Pego todo um vídeo, faço uma super edição, parece um negócio assim, de filme. E aí você olha, dá um engajamento mínimo ali, que é o normal da minha rede social. E aí, às vezes, tem um vídeo que eu tô no carro falar, quer saber, eu vou postar esse aqui porque não tem nada para postar. Estoura de visualização. Então, tipo assim, você lida com esse tipo de coisa, você já pensou nisso? Também acontece com você ou é só comigo? Acontece. Porque o que a gente menos espera que dá menos visualização, tipo assim, história. Uma coisa assim absurda de tantas visualizações que dá, uma coisa que você pensou que não iria bombar tanto. Você hoje tá com 12, 11? 12. 12 anos. Eu gostaria Não, de... 11. 11 anos. Eu gostaria de perguntar para você como você se imagina, né, com os seus 25 anos. Eu me imagino desfilando em uma passarela. Olha, sinal que ela realmente tá ali, deu para perceber que pelo que você responde, né, você realmente está determinada a isso. E eu espero que você continue assim, sendo bem sincero aqui, que você continue, sabe, nessa sua pegada, correndo atrás dos seus sonhos. E no nosso finalzinho, né, eu gostaria que você falasse da importância, né, do seu pai, da sua mãe, principalmente da sua mãe que está aqui com a gente no estúdio, né, porque tudo que eu sou hoje, eu devo muito aos meus pais, sabe? O meu pai, Guilherme, vai falar de futebol de novo, vou falar de futebol de novo. Quando eu tava para ir para fora, para esse clube que eu fui, meu pai pegou e falou assim para mim, ele me chamou no canto, e para você ver, eu era pequeno e eu nunca esqueci disso. E ele pegou e falou assim para mim, você vai chegar lá e você vai apertar a mão do presidente. Aí ele falava, né, você aperta a mão dele firme, você olha nos olhos dele e tal, para passar essa verdade, né? Só que quando você passar pelo porteiro, quando você passar pelo faxineiro, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar, apertar a mão dele, olhar nos olhos dele e você vai tratar todo mundo igual. Isso foi um ensinamento que meu pai passou, acho que causou tanto impacto para mim que moldou totalmente quem eu sou hoje. Onde eu chego, sabe, eu cumprimento as pessoas, eu aprendi a ter esse respeito. E muitas das coisas que os meus pais me passaram foram fundamentais para tudo que eu tô vivendo hoje, né? Quem eu sou, sabe, o caráter que foi forjado. E hoje os meus pais, eles são uma inspiração muito grande para mim também, né? E eu gostaria que você falasse sobre, por fim, né? Sobre essa questão do seu pai, da sua mãe, o que eles significam para você,
que você sente, sabe? Tipo assim, por exemplo, igual agora, a gente tá no estúdio e sua mãe tá aqui com você, tá dedicando esse tempo, ela tá acreditando e sonhando junto com você. Tipo, não é algo que você tá sozinha nisso. E quando você ganhar, ela vai ganhar, e quando você perder, ela vai perder, porque é assim a nossa vida, a gente cai, tropeça, levanta. E aí eu gostaria que você deixasse, por último aqui, na nossa entrevista, esse depoimento, né? O que você pensa, o que passa no seu coração. Então, os meus pais sempre me apoiaram em tudo que eu fiz. E se não fosse por eles, eu não estaria com visualização, não estaria com seguidor, não estaria aqui conversando com você agora. E eu percebo que eles estão me apoiando pelo tempo que eles dedicam para me ajudar, pelo tempo que a minha mãe está dedicando, que ela poderia estar trabalhando agora. Ela está aqui me acompanhando. Ela marca salão para mim ir arrumada, ela compra roupa, ela deixa de comprar roupa para ela para comprar para mim. Então, isso eu percebo que eles estão me ajudando muito, e isso significa muito para mim, porque quando eu ganhar, eu vou estar devendo metade para eles. Primeiro que isso é um depoimento muito forte. Acho que você só se mostra quanto de valor você tem. Eu não falo externo, eu falo interno mesmo, de ter esse depoimento. E eu também falo para os meus pais, né, que quando der tudo certo, aí eles falam, não, porque o pai e a mãe é assim, não, hoje você não deve nada pra gente, né? O pai e a mãe sempre quer fazer mais. Emily, a gente chegou ao final, muito obrigado pela sua participação, eu fico muito honrado, para mim foi uma conversa fantástica, eu mesmo aprendi muito, tenho certeza que o pessoal de casa aprendeu muito. E eu penso que, como eu já te acompanho, tem muita gente de casa também que precisa te acompanhar, porque você transmite essa energia positiva, sabe? Essa boa formação que você tem, os vídeos que você posta, sabe? Que mudam o nosso dia, que deixa tudo mais legal, tudo mais feliz. Agradeço você pela participação, inclusive eu deixo, né, nessa última mensagem para você se despedir do pessoal, para você passar o seu Instagram para o pessoal de casa também poder te acompanhar. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no seu programa e pela oportunidade que você está me dando para o pessoal me conhecer mais. Eu sou a Emily Ribeiro e o meu Instagram é emily.ribeirooficial. É isso aí, pessoal. Não se esqueça, seguem lá a Emily, né? Inclusive, quem estiver chegando agora, eu vim lá do programa da TV Capital. Acompanha ela lá que vocês não vão perder nada. Pessoal, para vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Eu acho que o programa de hoje, a mensagem que fica para vocês é: acredite nos seus sonhos, sabe? Mantenha aquela essência da vida que é a humildade no coração de vocês. Eu penso que muita coisa é sorte, muita coisa assim é planejamento, muita coisa é esforço. Só que eu penso que a energia que nós carregamos, sabe, fazendo por pessoas que muitas vezes não vão dar o retorno pra gente, eu acho que essas pequenas coisas agregam muito pra gente conseguir chegar. Por vezes, você que está batalhando há muito tempo por um objetivo, talvez aquele detalhe que está faltando é muitas vezes isso. É muitas vezes, sabe, você ser fiel àquilo que você acredita, ser fiel aos seus valores, né? E eu penso que essa entrevista, eu aprendi muito, né, com a Emily que está aqui conosco, porque no mundo que nós vivemos hoje, todos os dias nós vemos jovens se perdendo, né? Eu acho que ver ela aqui tão animada, sonhando, eu acho que, como eu disse, as pessoas hoje não sonham mais. Então, que você aí, seja jovem, né, seja de qualquer idade, que você volte a sonhar, que você tenha o sonho no seu coração, que você busque por isso, tenha determinação nesse objetivo e, é claro, né, conte com o Senhor Jesus nessa sua caminhada, porque eu acho que essa é a chave principal para a gente conseguir ter êxito nessa vida, até porque não acaba aqui, né? Tem toda uma outra vida para a gente viver, então é muito importante a gente sempre manter isso no nosso coração, independente dos nossos objetivos. Muito obrigado pela sua audiência, para você que nos acompanhou até aqui, para você que está na TV Capital, muito obrigado pela sua audiência, para você que está no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, aqui na TV Capital tem uma grade completa para você acompanhar de vários programas extremamente legais. Eu conto com você no próximo Capital Entrevista com Guilherme Oliveira. Um abraço.